E tem dois detalhes. Um é o incentivo, Tá? você incentivar, que hoje a gente vê muitos pais e mães que terceirizam a educação Não é? do filho, então tem que ter o incentivo, assim como meu pai me incentivou com o livro, Claro. com ouvindo rádio, e a partir dali que eu comecei a gostar de rádio. E ao mesmo tempo é o priorizar o conteúdo para que a gente consiga conectar com esse público. Por exemplo, o meu filho não vai ouvir os 95,7 da Sem Mundial, porque dúvida. ele não ouve rádio. Sim. Diferentemente da idade que eu tinha, que ele tem hoje, que é 12 anos, eu ouvia a Rádio Cidade, que nem Sem dúvida. existe mais. E então, mas eu posso incentivar ele, olha, o Paulo Beni falou aqui, ó, de tecnologia. Assiste esse corte aqui no YouTube. Isso. E a Aí, partir do corte, aí ele tem o incentivo, o interesse e vai atrás da informação. Então, perfeito. é você adaptar a linguagem dessa nova geração, assim como tem a linguagem radiofônica, a Sim. linguagem no YouTube, a linguagem do podcast é diferente, a linguagem da televisão aberta é diferente da televisão a cabo, por exemplo. Então, você vai adaptando para que tenha o incentivo, depois do incentivo, o interesse, e do interesse aí a própria pessoa vai buscar aquela informação. Poxa, eu gostei desse corte aqui falando de Vou me tecnologia, vou aprofundar me um pouco aprofundar. mais. Voltando um pouquinho ainda no aspecto do tema do programa de entre emoções e É, comunicação. Muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. A gente não pode fugir de um conflito. Tá ali, o sim, conflito está instalado, não tem é, jeito. Tentei mitigar aquela situação, minimizar, não consegui. E eu estou diante de um conflito e eu preciso me comunicar no conflito. Então, claro, de uma maneira muito sim. rápida aqui, como eu posso me preparar melhor para aquela situação e não de alguma maneira escapar, fugir do Uhum. conflito, mas como ele está instalado e eu preciso resolver, que técnica eu posso usar para de alguma maneira sair um pouco melhor com uma comunicação um pouco mais efetiva numa situação de conflito, por Sim, exemplo? aí é a questão da postura, que tem que ser uma postura que você tem ali passe a imagem de que você está ali consciente do seu processo de comunicação, então os ombros têm que estar um pouquinho mais alto, a cabeça mais levantada, o olhar tem que ser, eu sempre falo aquele olhar de lince, É, quando está caçando, que você não pode apresentar medo, porque claro, senão você já quebra a credibilidade ali. sem dúvida. E o tom de voz um pouquinho mais firme, e você se posicionando ali, e dentro desse posicionamento, tendo assertividade, ao mesmo tempo escutativa para ouvir o que o outro está falando, para Sem você, dúvida. será que eu estou certo ou não? Claro. Será que é só a minha visão ou é a visão de todo mundo? E ao mesmo tempo você ir conectando com as pessoas pela gesticulação. Você pode apontar de vez em quando, aponta Claro. para a tela, se tiver a tela, mas sempre o tom de voz ali, firme, que não pode demonstrar qualquer impressão para as pessoas, ele está falando isso, mas nem ele acredita Nem... nessa questão, ele está com medo, ele está com isso. Então, é sempre o posicionamento firme que começa pela postura e pelo tom de voz, e depois você vai ali desfrutando ali do teu conhecimento Sem dúvida. e conectando com as pessoas. E passa, Paulo, por um incrível processo que é o autoconhecimento. Sem dúvida. Que você, não, eu tô ali, tô me posicionando. Que é justamente para o teu inconsciente não te desmobilizar na hora, falando, poxa, meu pai também falava isso, agora o chefe está falando. E aí você acaba transferindo isso e não conecta com as pessoas.